Agora 8 da manhã e 25 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM, equipe completa, equipe de volta aqui na nossa programação. Saudades aí, 2 semanas, Samara Duas Souza. semanas é muito tempo. Pareceu até mais. Isso é verdade. Ainda mais agora que a gente não pode sair de casa e tem que ficar em casa o tempo Pois todo. é. Parece até mais, né? Natal e Ano Novo em casa, não fui nem pra casa da minha mãe. Tive que falar por vídeo, né, no celular. Liguei pra ela, mas enfim, fiquei lá com a minha família, graças a Deus, com muita saúde. Isso que importa, o resto a gente corre atrás, a gente busca. E é isso, então, que a gente deseja um feliz ano novo para você que está acompanhando a nossa programação, a programação da Band News Difusora FM. A gente começa com um ano difícil, né? Ainda difícil, pegando os resquícios de 2020, mas um ano que promete ser bem melhor já do que aconteceu no ano passado, e é isso que a gente espera com a vinda da vacina, e aí a gente vai poder aglomerar, Samara. Não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Arthur, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes que acompanham a nossa programação pelos 93.7, pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet bandnewsdifusora.com.br, nossa live pelo Facebook, não tem desculpa, onde quer que você vá e onde quer que você esteja. Siga muito bem informado com o Band News Manaus desta segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, que já está no ar com muita informação para você. Participe pelo 993519370, 993519370. E o número de internações por Covid-19 em 24 horas bate novo recorde nos hospitais do Amazonas, com registro de 163 hospitalizações. Essa alta ela superou o pico da pandemia que acontecia no mês de abril e maio, quando o maior número de internações em um dia foi de 105. Agora imagina, essa segunda onda que a gente está vivendo, que a gente está passando, teve um recorde de 163 hospitalizações. No momento em que a gente vê divulgação de notas de hospitais particulares dizendo que estão superlotados, que não tem mais como atender pessoas, e aí a gente olha para a rede pública, o cenário é o mesmo, apesar de a gente perceber aí um esforço por parte do governo do estado, de aumentar o número de leitos, mas parece que não está sendo suficiente, porque 163 hospitalizações em um dia é uma situação bem crítica, porque o número de infectados pela Covid já é superior a 202 mil e as mortes já passam de 5.300. O Amazonas recebe hoje uma equipe do Ministério da Saúde para alinhar ações junto ao governo do estado e à capital para o enfrentamento da Covid-19. A comitiva deve visitar as unidades de saúde, como o 28 de agosto, Platão Araújo, João Lúcio e o Hospital Universitário Getúlio Vargas, que estão realizando o atendimento de pacientes com a Covid-19. A reunião se estende até às 10 horas da manhã. Também estão programadas visitas e reuniões com o governador Wilson Lima, do PSC, e autoridades de saúde da esfera estadual e municipal. E o setor comercial diz que o novo aumento de casos de Covid-19 no estado não tem ligação com as atividades da categoria. Detalhes com Maurício Max. Após a suspensão dos serviços não essenciais no Amazonas, o setor comercial reage e afirma que o novo aumento de casos da Covid-19 no estado não tem ligação com as atividades da categoria. A decisão da Justiça de caráter emergencial atende pedido do Ministério Público do Amazonas e deve valer por 15 dias. No pedido, o MP argumentou que o período eleitoral e os preparativos para as festas de fim de ano levaram a uma aceleração da curva de casos de infecção. A taxa de ocupação de leitos em UTI na rede pública e privada de saúde está em 84,7%. A exportação de seringas e agulhas passa a ter restrições no Brasil. De Brasília, as informações com Natália Pazzi.
O governo federal restringiu a exportação de seringas e agulhas após o Ministério da Saúde falhar na primeira tentativa de compra dos produtos. A decisão foi publicada em 31 de dezembro por meio de portaria da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. A pasta da Saúde pediu ao Ministério da Economia para que agulhas e seringas fossem inseridas no rol de itens essenciais para combate à Covid-19, ou seja, que podem ter a exportação impedida. Pela decisão da Economia, a venda destes produtos para outros países passa a exigir licença especial de exportação de produtos para o combate à Covid-19. Respiradores pulmonares, máscaras, luvas e outros equipamentos já exigiam este tipo de aval do governo para serem exportados. E a gente observando a área central de Manaus, onde a polícia faz ronda, a gente está observando aqui da nossa janela panorâmica, vários trabalhadores estão na frente das lojas na área central, que seguem fechadas na manhã de hoje devido à medida da Justiça de fechar os serviços não essenciais. Então a gente está observando isso. Tem muitos que foram pegos de surpresa, não sabiam, não foram avisados e acabaram vindo trabalhar e está fechado. Hoje é para cumprir uma ordem judicial. A polícia está na rua para cumprir uma ordem judicial. O decreto ficou valendo no fim de semana. Lembra do decreto? As lojas iriam abrir de segunda a sexta-feira, aos sábados, domingos e feriados iriam ficar fechadas. Então, elas estavam fechadas desde a sexta-feira. E assim ficaram. Veio a ordem judicial, através de uma ação do Ministério Público, e as lojas fechadas a partir de hoje, até 15 dias. Então, tem muitos trabalhadores que foram pegos de surpresa e estão sendo orientados aí a voltar para casa, porque as lojas não devem abrir. Ou o funcionamento só delivery. Atendimento Exato. Só no delivery. Delivery ou no drive-thru, que é aquele atendimento onde você só entrega para a pessoa que chega lá no carro, você já pagou, já fez todo o trâmite via internet e só aparece na porta da loja para receber. Então vai ser assim, gente, durante 15 dias ou até que caia essa decisão judicial. Bem, aí já vai ser, o governo do estado não avisou se ia entrar com uma outra medida para fazer valer o decreto, né? Conforme foi acordado junto com os comerciantes e lojistas, onde a gente passou por aquela manifestação e tudo Sim. mais, e teve reunião e fez um novo decreto onde passou a valer a abertura das lojas de segunda a sexta. Mas os casos estão muito preocupantes, né, Arthur? Sem dúvida. O Ministério Público se baseou nisso. A lotação dos hospitais públicos e privados para entrar com essa ação, e a ação foi acatada pela Justiça. Teve até uma tentativa da Associação Panamazônia, né, de retirar, de suspender a liminar, mas o desembargador plantonista Delcio Luiz Santos negou o mandado de segurança com pedido de liminar ontem, né, que tinha o objetivo de suspender os efeitos da decisão do último sábado, que determinou o governo do estado a suspensão das atividades consideradas não essenciais pelo período de 15 dias, mas foi negada e continua valendo. Na verdade, Samara, desde sábado, né, segundo o Ministério Público, começou a valer, começa a contar os 15 dias, né? Sábado, já estava valendo do estado, né? Pois é, já estava fechado, gente. Então, sexta, sábado e domingo, o comércio já estava fechado. Já estava fechado. Por força do decreto. Então, essa medida judicial passa a valer a partir de hoje. A gente tem que combinar assim, Ministério Público, para não confundir a cabeça de ninguém, porque essa decisão só foi só saiu na noite de sábado. Sim. E o comércio já estava fechado. Exato. Não é? E no domingo também. E o domingo também, por força do decreto. Então, começa a valer a partir de hoje, começa a contar hoje 15 dias. Porque na sexta, no sábado, no domingo, todo mundo já estava respeitando o decreto do governo do estado. E a gente está sendo informado aqui que o governo se reúne hoje também com o Comitê de Crise da Covid-19 para decidir se cumpre ou não a decisão da Justiça ou se vai entrar com recurso para derrubar também essa decisão judicial, né, junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Que a gente sabe que neste momento está valendo a medida judicial de fechamento do que não for essencial, comércio essencial hoje, não essencial, todo fechado. Só abre aquilo que a gente já sabe. Farmácias, drogarias, mercados, açougues, tudo que for, né, mercadinhos estão abertos, postos de combustíveis, veterinário, enfim, os médicos abertos também, enfim, que é não essencial, fechado a partir de hoje.
que temos agora? Temos clima. Band News. Tempo. Aquela que já estava esquecendo o que tinha agora. Pelo amor de Deus. O que não é um fim de semana de folga. Tempo nublado na capital amazonense. Continua, já está assim desde ontem. Chuvinha gostosa, amenizou a temperatura. A gente veio de um sol maravilhoso no dia 1º, no dia 2. Aí ontem veio chuva que durou durante todo o dia, amenizando a temperatura. E agora a gente permanece desde a madrugada com o tempo nublado. 25 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 25 graus também, e a umidade do ar em 94%. Você que acompanha a nossa live, pode acompanhar aí as imagens que o João coloca aí pela nossa live pelo Facebook. Tempo muito nublado. A previsão da Climatempo é chuva a qualquer hora. O sol deve aparecer com muitas nuvens, intercalando com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. 15 milímetros, pelo menos, é a previsão da Climatempo para hoje, onde a temperatura não deve ultrapassar os 28 graus. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho hoje. Muito tranquilo o trânsito aqui na capital amazonense. Em vários pontos a gente observa as principais avenidas, começando pela Torquato Tapajós, tem trânsito bom no sentido Zona Norte Centro. O único trecho que há uma pequena complicação é ali nas proximidades da Agrominas, mas no sentido oposto, sentido centro. Passou do supermercado Vitória, já começa essa lentidão até ali na entrada da Avenida Senador Raimundo Parente. Passou dessa região, trânsito tranquilo. Constantino Neri também no sentido centro, assim como na Avenida Djalma Batista. Aliás, a Djalma Batista no sentido Zona Norte, passou daquela academia Live, antes do Plaza, tem alguns pontos de lentidão. Observando aqui o mapeamento Band News, tem uma ocorrência de trânsito na Avenida Arquiteto José Henriques, na zona norte de Manaus, sentido bairro Centro, antes do complexo de exame de direção do Detran Amazonas. Então siga com atenção, condutor, não provoca nenhuma retenção, a ocorrência está lá, possivelmente um acidente, mas não causa tanto prejuízo no trânsito, uma vez que o trânsito está bem tranquilo nesta área da cidade, na Avenida Arquiteto José Henriques, no sentido bairro Centro. Então siga com atenção, condutor, nesta área da cidade. Oito horas 38 minutos e o setor comercial reage à decisão da Justiça de suspender as atividades não essenciais no Amazonas. Com produção de Cindy Lopes, a reportagem é de Maurício Max. Após a suspensão dos serviços não essenciais no Amazonas, o setor comercial reage e afirma que um novo aumento de casos de Covid-19 no estado não tem ligação com as atividades da categoria. A decisão da Justiça de caráter emergencial atende pedido do Ministério Público do Amazonas e deve valer por 15 dias. A medida preocupa trabalhadores como o comerciante Omar Ibrahim, que atua na área central de Manaus. Como que vai ser com o comércio fechado, né? A gente precisa daquela renda diária para poder pagar as duplicadas. Não é que a gente está sendo ganancioso, é porque realmente a gente precisa pagar as contas, né? Em dezembro do ano passado, o governo do Amazonas anunciou a proibição dos serviços não essenciais. A medida considerou o novo aumento de casos e internações de Covid-19 no estado e deveria valer a partir de 26 de dezembro. No entanto, após pressão de comerciantes locais, o governo voltou atrás e flexibilizou os horários de funcionamento. Para o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado, Aderson Frota, o setor não é ocupado pela alta de casos de coronavírus. Nos parece que as autoridades não percebendo a importância do comércio, que não gera pandemia, não gera aglomerações. O que tem gerado contaminação é a falta de cuidado da população, de muitas pessoas que não obedecem critérios. No pedido que levou à nova decisão, o MP argumentou que o período eleitoral e os preparativos para as festas de fim de ano causaram uma aceleração da curva de casos de infecção. Em Manaus, vários hospitais públicos e privados estão superlotados. O coordenador médico de um hospital particular em Manaus, Mauro Lippe, fala que a maior preocupação é não haver leitos suficientes para atender pacientes graves da Covid-19. A gente está lotado de novo, não tem mais leito para internar ninguém, não estamos conseguindo transferir mais pacientes e a situação está muito preocupante. Com o aumento no número de internações, o governo anunciou a abertura de mais leitos de UTI para pacientes da doença em maternidades de Manaus. A decisão
decisão foi duramente criticada pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, Mário Viana. Acho que essa coisa de abrir várias portas de entrada em várias unidades de saúde só vai fazer disseminar a doença. O estado tem mais de 202 mil casos de coronavírus e o número de mortes já passa de 5.300. 8 horas 41 minutos, 8h41 na capital amazonense. Os hospitais da capital do Amazonas reinstalam contêineres refrigerados para armazenar corpos de vítimas da Covid-19. As informações ao vivo, direto da redação, com Guilherme Guedes. A medida havia sido adotada antes, em abril, quando a pandemia levou ao colapso do sistema de saúde na cidade. A capital amazonense atravessa momento de nova explosão de contágios pelo coronavírus. A pandemia em Manaus também impacta o número de sepultamentos nos cemitérios. Dezembro teve 1.081, o terceiro maior registrado no ano. Somente em abril, com 2.433, e maio, com 1.899, ápice da pandemia no estado, tiveram mais sepultamentos. O presidente do Sindicato das Funerárias do Amazonas, Manuel Viana, relata que o estado está abastecido de urnas e não corre perigo de entrar em colapso como em abril. Hoje nós temos estoque suficiente, hoje nós discutimos com a SES uma maneira de não deixarmos cadáveres acumular nos necrotérios. Hoje nós não teremos problema com relação a abastecimento, não só a Manaus, mas o estado do Amazonas. Logicamente que não gostaríamos de usar. O que nós queremos é que as pessoas vivam e vivam felizes, se protegendo, usando máscara e também no distanciamento social. De acordo com o Serviço Funerário da Prefeitura, os números de dezembro são 21,8% superiores ao do mesmo mês de 2019. Obrigado pelas informações aí do repórter Guilherme Guedes. Que bom, né? Que pelo menos é o que diz aí o sindicato, que as funerárias estão abastecidas. Que bom, meio triste também. Exato. Uma coisa assim que a gente, corretamente. Pelo menos a gente não vai sofrer um colapso no serviço funerário, como aconteceu no primeiro pico. Agora não, eles estão abastecidos, vão poder atender a demanda, que é grande. E houve até aquela discussão novamente na internet sobre a questão daqueles sepultamentos em valas. Vai ter, não vai ter esse negócio de novo? Aquele cenário triste em que Manaus se tornou a destaque no mundo todo diante daquele cenário. E apesar do aumento de mortes aqui na capital, o secretário municipal de limpeza pública da CEMUSP, Sabá Reis, afirma que não haverá sepultamentos em valas coletivas em cemitérios aqui de Manaus. A gente tem mais detalhes sobre este assunto agora com a repórter Gabriele Moura ao vivo. A declaração foi dada nesse sábado após início de ação de limpeza em vias da cidade e no cemitério Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Tarumã, na zona oeste da capital. De acordo com o titular da CEMUSP, a gestão deve preparar retroescavadeiras, caso necessário. Aquela coisa coletiva, aquelas valas comuns, não. Se precisar colocar aqui 20, 30 retroescavadeiras, aonde elas estiverem em Manaus, elas serão requisitadas para que cada cova seja feita sem a necessidade de fazer aquilo. Tem uma retroescavadeira aqui que está dando conta, por enquanto, dos sepultamentos que estão ocorrendo. Mas se necessitar de mais uma amanhã, 2 depois da manhã, 10 no 5º dia, elas estarão aqui. A técnica usada para acelerar a grande quantidade de enterros foi adotada no ano passado em função do aumento de óbitos registrados entre abril e maio, meses em que houve o pico da pandemia da Covid-19. Os números de dezembro de 2020 e começo de janeiro se assemelham ao primeiro período da fase aguda da doença. Nesse sábado foram registrados 293 novos casos de Covid-19, totalizando 201.867 infectados no Amazonas. Foram confirmados 29 óbitos por Covid-19, sendo 18 ocorridos na sexta-feira, dia 1º, e 11 encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.325 o total de mortes. Manaus está nublada e a temperatura é de 25 graus. Obrigada, Gabriele, pelas informações. É isso, gente. Puder evitar sair de casa, evite. Quem sai de casa e volta para casa, redobrar os cuidados também ao chegar em casa, evitar de entrar com a roupa ou evitar de ter o contato com as pessoas que estão dentro de casa. Se possível, use máscara dentro de casa também para evitar de levar o contágio para a pessoa que está lá respeitando
esse isolamento social, enfim, gente, redobrar os cuidados a todo momento, tanto na rua quanto dentro de casa. A gente precisa se policiar para isso urgentemente, porque infelizmente quem está em casa também está se infectando devido a esse entra e sai de alguém que sai para trabalhar, volta, etc. Tem um contato com outras pessoas. Não é fácil, principalmente se passou por um ônibus, por exemplo, né? Tem gente que está ali agoniado. Mais cedo eu recebi foto de um ouvinte da linha de ônibus 013 lotada logo cedo, lotado, gente. Então tá muito triste para quem pega o transporte coletivo, para quem vai para a fila ainda da Caixa Econômica, está enfrentando também aglomeração. Então, puder ficar em casa, fica, porque não tá fácil não. Importante nessa medida. E a gente vê a gente não quer causar pânico à sociedade amazonense, ao mesmo tempo causar, eu digo assim, ao mesmo tempo causar, porque já existe, as unidades o pânico, de né? saúde estão do jeito que estão. Se você não quiser passar por uma situação que hoje está passando alguém que está com Covid, evite sair de casa. Pois é. Isso, gente. É botar medo mesmo hoje, porque a situação não está fácil. Não está fácil. E esse pânico, ele já surgiu, né? A gente não quer, mas já surgiu, já tem o pânico. A gente olha a televisão, a gente ouve a programação da Band News, a informação que temos, que infelizmente a gente tem que alertar a população, é de hospitais lotados, é de filas quilométricas em frente a cemitérios, como a gente viu na semana. É falta de profissional para atender, é falta de médico, os Exato. médicos e profissionais tendo que ser remanejados para atender os casos de Covid dentro das unidades de saúde. É profissional de saúde que tem que se alimentar diante ali de pessoas contaminadas pela Covid-19, né? A gente já teve inclusive a resposta do governo do estado dizendo que está reorganizando ali um espaço para que eles possam se alimentar, né? E a gente tem que alertar. E através da imprensa, que muitos criticaram no período da pandemia, a imprensa tá exagerando, não existe, não. Tá causando pânico à população, mas tá aí. Se não fosse a imprensa, muitos desses casos não estariam sendo solucionados, não estariam sendo resolvidos. E através da gente que estamos aqui, nós que estamos aqui há um tempão, arriscando a nossa vida, né, tendo que voltar para casa com aquele medo de será que eu não fui contaminado? Será que eu não sou assintomático? Será que a minha avó e minha mãe não vai pegar essa doença por minha causa? Então, esse é o risco que a gente corre, mas claro, para levar a informação apurada para os ouvintes que estão acompanhando a programação, que podem participar também, trazendo sugestões de pauta aqui ao longo de todo o dia. 8h48, campanha Janeiro Branco começa esse mês com o objetivo de falar sobre a saúde mental. A gente tem os detalhes com a Beatriz Silveira. O ano de 2020 não foi fácil para ninguém. Pior ainda para quem perdeu um familiar para a Covid-19, perdeu o emprego, sofreu com a distância forçada de amigos e parentes. Todos enfrentaram níveis diferentes de ansiedade, medo, frustração e dor. O Janeiro Branco é uma campanha que começou no estado de Minas Gerais por um psicólogo que percebeu a necessidade de um mês específico para que as pessoas falassem sobre saúde mental e emocional com mais intensidade e envolvimento de todos os profissionais da psicologia e demais profissionais da saúde e sociedade em geral. Trata-se de uma campanha sem fins lucrativos que visa a promoção e a conscientização da saúde mental. Para isso, o Janeiro Branco conta com profissionais empenhados em levar em máxima o conceito de saúde mental nas empresas, instituições públicas, privadas e municípios, como é o caso da psiquiatra Alessandra Pereira, que explica a importância de falar sobre o assunto. A saúde mental ela é fundamental para a qualidade de vida de qualquer indivíduo. A pessoa pode estar com um bom estado físico, se sentindo em perfeito funcionamento de todos os seus órgãos, mas se ela não se sentir bem emocionalmente, ela não consegue ter qualidade de vida e não consegue utilizar aquele corpo que está em plena total saúde para atingir os seus objetivos. Muitas pessoas, durante a virada de um ano para o outro, acabam parando por alguns momentos e refletindo sobre suas metas, e outras aproveitam esse simbolismo de virada e início de ano também para refletirem em suas mudanças interiores. É o que a psiquiatra Alessandra ressalta. Esse tema de saúde mental, ele sempre é um tema atual, mas agora ele é mais atual do que nunca, porque infelizmente a ansiedade também tem impedido muitas pessoas de terem uma vida
o mais próximo do normal possível de como era antes. O psicólogo Robson Belo informa que o período de isolamento social pode agravar quadros de depressão ou ansiedade em pessoas que sofrem das doenças. Todos nós, de algum grau, adoecemos na pandemia, ou ficamos mais ansiosos, ou deprimimos. Os pacientes que já vinham com tratamento por conta, né, do seu distúrbio psiquiátrico tiveram uma piora. Aí a gente está tendo uma certa dificuldade para retomar, né, esse equilíbrio com eles. Então é uma coisa muito séria. Diagnosticada com ansiedade há alguns anos, a empresária Socorro Marreiros redobrou os cuidados de prevenção às doenças durante o último ano. E hoje eu percebo assim que muita gente ao meu redor, amigas, parentes, que realmente precisaram de ajuda. E hoje eu sei a importância que tem, a importância que faz na vida das pessoas nesse momento de pandemia, de uma ajuda de um profissional. Especialistas sugerem que a sociedade aproveite o clima da campanha Janeiro Branco, curta toda a sensação de renascimento que o mês de janeiro, com sua perspectiva de mudança, e faça algo imprescindível à sua saúde mental. Reveja de tempos em tempos suas atitudes. Embora seja liderada por psicólogos e outros profissionais da área, a ideia é que aos poucos uma cultura da saúde mental seja fortalecida e disseminada na sociedade brasileira, com desmistificação de crenças populares sobre o assunto. 8 horas e 52 minutos, a gente tem aqui a tua participação do nosso ouvinte, o Cleiton Brito, que diz o seguinte: bom dia. Tem muitas mensagens nas mídias sociais convocando as pessoas para fazerem manifestação contra o fechamento das atividades não essenciais. Agora, eu não vejo essas mesmas pessoas convocando a população para fazerem manifestações em favor dos médicos, enfermeiros e de todos os profissionais que estão na linha de frente dos hospitais, até para se alimentarem. Eles não têm lugar adequado para se alimentar dentro das unidades de saúde, como a gente observou nesse vídeo que viralizou na internet. Os profissionais de saúde do Platão Araújo, em determinado momento, tendo que se alimentar, se aglomerando num cantinho, e quando abre o vídeo para o outro lado, um monte de gente acamada, um monte de paciente ao redor daqueles profissionais que não têm nenhum ponto para se alimentar, mas isso já vai ser revisto, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, vai rever essa situação. E estão trabalhando com corpos, macas, o povo hipócrita. Ele termina aqui a mensagem dele chamando o povo. Acho que não é momento de manifestação para nenhum do lado, nem a favor, nem contra atividades essenciais, não essenciais, nem a favor de médico e os profissionais de saúde. Não é momento de manifestação, porque o que a gente observou na última manifestação que teve, muita gente sem máscara, a máscara no queixo, as pessoas aparecendo no vídeo que a imprensa estava fazendo e circulou nas redes sociais, muita gente sem máscara e se aglomerando. Não é momento de se aglomerar. Ou essas pessoas, esses trabalhadores que hoje querem trabalhar, daqui a 2 ou 3 dias aparecerem com sintomas, vão parar nas unidades de saúde que estão lotadas. Então não é momento de se aglomerar. É momento, deixa o governador, junto com as entidades do comércio, resolverem essa situação. Trabalhadores, não caiam nessa de ir para fazer manifestação, se aglomerar, aonde quer que seja. Evite isso. Deixa as entidades do comércio resolverem essa situação junto com o governador e a justiça. É um momento de muita calma e de diálogo. Não é momento para manifestação e aglomeração. Não é momento de perder o juízo nessa hora. Sem dúvida, a gente tem que olhar primeiramente para a nossa saúde. E claro, eu gosto sempre de dizer aqui que nós não somos contra o trabalho, o comércio, de forma alguma, né? Tanto é que muitas dessas pessoas... Fico até triste com isso, sim, saber que tem muitos trabalhadores que vão parar, vão até perder o emprego. Vão perder o emprego. Conheço uma pessoa que começou a trabalhar, estava num período de experiência, aí houve o decreto do governo do estado para o fechamento do comércio. E aí essa pessoa foi desligada. Era o primeiro emprego dela, inclusive. Conheço uma pessoa assim. E quantos são aqueles que estão nessa mesma situação, né? Agora, com o fim do auxílio emergencial, muitas são aquelas que vão sofrer por causa disso. Que tem que buscar uma alternativa para conseguir o dinheiro, o pão de cada dia em casa. Então, cabe neste momento um auxílio por parte do governo do estado, da prefeitura. Eu vi que em Belém, por exemplo,
Pelo menos é uma promessa, não sei se isso aconteceu de fato. E assim que o prefeito assumisse, iria ter ali um auxílio destinado às pessoas de baixa renda, né? Pouco mais de R$100, R$200, enfim. São alternativas que podem ser revistas, que podem ser tomadas. O governo do estado já disse, aliás, o governo federal já disse que não tem condições de prolongar, nem de diminuir esse valor, que já foi diminuído pela metade. Então, aí cabe ao governo do estado, ao município, rever essas questões para ajudar a população. Porque não basta apenas você fechar o comércio, porque pessoas vão ser desligadas, obviamente. Mas aí tem que ter outras alternativas para que essas pessoas não vão para as ruas manifestar, para frente da casa do governador manifestar, fechar a avenida, prejudicar outras pessoas, prejudicar o trânsito. Então, são várias questões que devem ser revistas, que a gente fica triste diante desse cenário de pessoas que estão, inclusive, sem dinheiro algum, porque com o fechamento não tem como trabalhar. Verdade. Então, gente, calma nessa hora. Mirem a saúde. A saúde. Mirem as unidades de saúde neste momento. Os casos de mortes aumentando, os casos de coronavírus aumentando, os leitos acabando, tanto em área particular quanto em área pública. Então, pense 2 vezes antes de querer de fazer uma manifestação, se aglomerar nesse momento. Vamos deixar o governo do estado e as entidades do comércio e a justiça resolverem essa situação. Mas previna-se você que é trabalhador, porque além de você perder o trabalho, você ainda pode parar numa unidade de saúde lotada, precisando de um leito, né? Porque a gente já observou que quem comanda os poderes da cidade tem dinheiro para ir para São Paulo. Então, se você não tem, se você depende da unidade de saúde pública, além de você perder o trabalho, você ainda pode perder a vida. Então, pense primeiramente em você, na sua saúde, antes de você ficar nessa de as pessoas chamando para fazer manifestação contra agora essa ação judicial feita pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e que foi acatada pela Justiça amazonense. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama. A empresa Huawei volta a se envolver em uma polêmica envolvendo a criação de uma tecnologia para o governo chinês. É isso, Warrison? Maíra, todo mundo tem acompanhado nos últimos meses a polêmica envolvendo especialmente a Huawei, a fabricante chinesa de equipamentos de telefonia celular e também de aparelhos, de smartphones, e toda a polêmica em que a Huawei se viu envolvida nos últimos meses, especialmente no confronto com o governo dos Estados Unidos, que acusa a empresa de ser um tipo de braço de espionagem do governo de Pequim, da China. Pois bem, nunca ficou nada provado nesse sentido, mas surgiram relatos bastante preocupantes, porque a Huawei teria fornecido e desenvolvido tecnologia de reconhecimento facial que teria sido usada pelo governo chinês justamente para fazer a identificação facial de pessoas pertencentes à minoria uigur. Para quem não se lembra, essa é uma minoria perseguida lá na China, uma minoria muçulmana que vem sofrendo perseguições por parte do governo central chinês, inclusive com relatos de campos de reeducação, enfim, essas coisas malucas. E aí agora surge a informação de que a Huawei desempenhou um papel aí, não dá para saber se é um papel de grande relevância ou de pequena relevância, mas a verdade é que desempenhou um papel importante no desenvolvimento de tecnologias de reconhecimento facial que podem e provavelmente foram usadas para justamente identificar membros, pessoas que fazem parte dessa minoria. Quer dizer, esse é um relato que corrobora um pouco o discurso do governo dos Estados Unidos de que a empresa sim tem laços muito profundos com o governo de Pequim e que, portanto, não poderia ser completamente confiável para ser fornecedora de equipamentos, por exemplo, da tecnologia 5G que vem por aí. Aliás, essa é uma discussão que continua muito quente, Maíra, inclusive aqui no Brasil. E agora essa notícia que chega da participação da Huawei numa coisa como essa torna a questão ainda mais complicada. E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor.
Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas. Com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. Nove horas em ponto na capital amazonense, mais um bloco do Band News Manaus. Continuem participando pelo nosso WhatsApp, o 993519370, 993519370. A gente fala agora de um assunto sério e importante para você que está acompanhando a programação e tem algum tipo de sintoma e pensa em fazer o teste na unidade de saúde, em uma UBS, quando você quer, é o primeiro local onde você tem que buscar esse atendimento, Caso né? você tenha um dinheirinho, pode, né, um particular também. Exato. Mas é interessante isso. A gente estava falando aqui em off sobre em que momento a gente deve realizar o teste, né, Arthur? Tem isso, porque eu, particularmente, a minha experiência, fui fazer um exame, isso já faz um tempo, e quando cheguei lá, não apresentava os sintomas exigidos, podemos dizer assim. Estava ali com coriza, uma pequena dor no peito, e fui. Algumas pessoas estavam com esse mesmo sintoma, e o que eu observei? Que aquelas pessoas não fizeram o exame, o teste, porque não estavam com febre e não estavam com esses sintomas por mais de 7 dias. Que é o que eles exigem para você fazer esse teste. Se você não tiver com esses sintomas, você pode estar com 6 dias com esses sintomas, dor no peito, coriza, tossindo, até mesmo febre. E, às vezes você não faz. Você pode ter a Covid, mas você não faz o teste. Eles passam ali medicamento e você vai para casa. Não é porque a pessoa não vai fazer porque eu não quero. Não, é porque tem que ter um tempo mesmo, né? Tem que ter esse período. Tem que ter esse período aí para você estar sentindo sintomas para sair no teste o resultado certo, o certeiro, né? Sim. Porque de repente pode dar não Covid, você tá com sintomas e você vai achar ruim também. Ou aquele falso negativo, né? Que falam, né? Justamente. Então tem que ter também, ainda bem que a gente está lembrando esse assunto aqui em off para falar sobre isso. Então você tem que ter um tempo para sentir esses sintomas, pelo menos 7 dias, mas tem gente que passa mal até antes disso. Sim. Aí não tem jeito, né, gente? É procurar mesmo o setor de urgência e emergência da capital para, no caso dessa pessoa estar sentindo esses sintomas até mesmo antes desses 7 dias. Agora, completou 7 dias, está com esses sintomas, aí já dá para fazer o teste que ele já sai garantido, dizendo se você tem ou não o coronavírus. Exato. Tem até uma questão que eu vou pedir para a nossa equipe de produção apurar, porque anteriormente você não podia ir diretamente a uma dessas unidades de referência, como por exemplo a Delfina Aziz, você que mora ali na região, ainda não pode, né? Tem que fazer aquela triagem pela UBS, pelo posto. O certo é procurar uma UBS. Sim. Sentiu os sintomas, o certo, o governo do estado e a prefeitura de Manaus já entraram no consenso contra isso. É procurar uma UBS. Mas as pessoas estão procurando direto o 28, é por isso que se aglomera muitas pessoas agora, até na tenda de triagem, muita gente lá procurando esse serviço. Porque no final de semana a gente não tem UBS perto de casa que funciona o dia todo. Isso. A gente sabe que tem uma na Zona Leste e na Zona Norte, que funciona até às 18 horas. Mas passou esse horário, não tem mais nenhuma que funcione. E no sábado só funciona de 8 ao meio-dia. E se a pessoa sentir alguma coisa à tarde? Aí tem que procurar uma outra unidade de saúde do estado. Então fica meio que, né, durante a semana ainda tem, mas o fim de semana que fica mais complicado. Se você passar mal de madrugada, hein? Aí não tem jeito, tem que realmente procurar um SPA ou umas unidades grandes, né, que atendam urgência e emergência, como 28 de agosto, Platão. Enfim, o que eles não querem é isso, né? Mas infelizmente a pessoa passou mal, só procura esses serviços, mas o primeiro é procurar realmente uma UBS, os primeiros sintomas é procurar uma UBS e de lá já faz uma triagem também, se for o caso, encaminha para as outras unidades maiores. A gente volta a falar sobre um vídeo que está circulando na internet, né, feito no Hospital João Lúcio, na Zona Leste, que mostra os profissionais de saúde fazendo refeições dentro de uma enfermaria com macas. Platão, né, gente? Platão. Não é no João Lúcio, é no Platão Araújo. Tá aqui, confirmada, corrigindo a informação, é no Platão Araújo. Nesse vídeo é possível acompanhar ali os funcionários falando
precisam comer próximo dos acamados. O paciente não para de chegar sem ventilador, sem leito, e ainda temos que comer aqui, ó. Cadê a segurança? Cadê a segurança do paciente, do próprio funcionário? Aí as imagens também, para você que acompanha a nossa live, dessa situação. Eles ali fazendo a refeição e várias pessoas acamadas bem próximo. É uma tristeza, né? E a gente tem aqui a nota da Secretaria de Saúde dizendo que já está providenciando um local adequado com a escala de almoço para que os profissionais possam realizar as refeições de forma segura. A Secretaria diz ainda que está transferindo pacientes com outras doenças e que o governo está fazendo um grande esforço para abrir mais leitos. Metade das queimadas no Brasil em 2020 estava concentrada na Amazônia. Segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o país teve um crescimento no número de focos de queimadas de 12,73%. No total, o país registrou 222.798 focos no ano passado. O estado de Roraima reduz em 21% o número de assassinatos em todo o ano de 2020, quando comparado com 2019. O levantamento foi divulgado ontem com dados dos relatórios de ocorrências da Polícia Militar. Ao todo, de janeiro a dezembro do ano passado, foram registradas 157 vítimas, enquanto que no mesmo período de 2019 foram 199. Destaque agora chegando de Brasília com João Pedro Melo. A Anvisa autorizou um pedido de importação excepcional pela Fiocruz de 2 milhões de doses de vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford, isso em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Como se trata de um imunizante que ainda não foi aprovado no país, a fundação vai ficar responsável pelo armazenamento e segurança dos produtos, e não o Ministério da Saúde. Em nota, a agência informou que o pedido faz parte de um esforço da Fiocruz para garantir a aplicação da vacina assim que for concluído o registro em âmbito federal. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. 9h07. Hoje no Pensa Manaus Rotina, a gente conversa com o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, Marcelo Seráfico, sobre essa segunda onda da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Oi, Marcelo. A gente está tentando aqui o contato com o professor Marcelo Seráfico, que hoje conversa conosco por telefone, vai tratar desse assunto, dessa segunda onda e os impactos sociais que isso tem causado na população, na sociedade amazonense, isso não somente aqui. Vamos ver se a gente consegue contato agora. Oi, professor, bom dia. Oi, Arthur, bom dia, Samara e ouvintes também. Professor, eu vou, para a gente contextualizar aqui esse assunto, me valer da fala do pesquisador Jean Segata, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele que coordenou uma pesquisa sobre impactos sociais da pandemia em profissionais de saúde e grupos vulneráveis. Ele disse que uma das questões fundamentais de se pensar é que quando se fala que a pandemia é vivida em escala fundamentais, em escala global, não significa que ela seja vivenciada de forma igual, homogênea, universal. A despeito da Covid-19 ser uma doença com uma mecânica biológica padronizada, a maneira como a doença se revela, socialmente é diferente e depende de uma série de questões, E aí a gente fala de um país ainda em desenvolvimento como o Brasil, a forma como é tratada a pandemia aqui, ela é diferente de uma Suíça, de um outro país desenvolvido, ou até mesmo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem que pensar nessas formas de como conduzir, de como tratar a sociedade diante desse cenário da pandemia. É diferente, inclusive, de um país muito pobre, em que os esforços são maiores. Como é que você vê isso da forma do trato da doença? Pois é, Arthur, essa é uma observação muito importante, porque ela permite que a gente contraste e, contrastando, compreenda o modo como um processo, nesse caso uma pandemia, afeta toda uma sociedade, mas
essa sociedade, por ser extremamente desigual e pelo fato dessa desigualdade vir se desenvolvendo ao longo do tempo, não experimenta igualmente, quer dizer, as camadas, as classes, os grupos dessa sociedade não experimentam da mesma maneira a doença. E não experimentam também da mesma maneira as condições de enfrentamento da própria doença. Em outras palavras, isolar-se socialmente diante de uma pandemia, fazer frente às questões econômicas colocadas por esse isolamento e assegurar condições razoáveis de alimentação, habitação, etc., nessas circunstâncias, impõe desafios bastante diferentes para os vários grupos da sociedade. Nós, inclusive, estamos assistindo a isso desde o início, não é? E desde o início também nós vemos um grande embate se estabelecer no Brasil entre grupos de pessoas que estão profundamente e legitimamente preocupados com o problema da preservação, com a necessidade de preservar as vidas dos indivíduos, e um outro grupo de indivíduos que subordina a preservação da vida à preservação de um certo tipo de economia. Não é a preservação da economia ou a manutenção da atividade econômica em abstrato. É a manutenção da atividade econômica exatamente como ela era, apenas que revestida de alguns cuidados. Ora, o que nós estamos percebendo, e os cientistas têm alertado o tempo todo para isso, é que as condições de contaminação dependem muito, não apenas, e voltamos ao início, do isolamento ou do distanciamento social, mas das condições de saúde, das condições de habitação, não é? E isso se desdobra depois em questões relativas a contaminadas as pessoas, a resistência de seus corpos ao vírus e o acesso dessas pessoas aos sistemas de saúde, que, como nós estamos vendo no caso do Amazonas, pela segunda vez entram em colapso, não é? E isso significa dizer, o sistema não são apenas não é apenas a estrutura material da saúde pública, mas são também os recursos humanos, quer dizer, os profissionais da saúde, que envolvem desde médicos, enfermeiros, passando por assistentes sociais, psicólogos, e todo o pessoal que trabalha com a limpeza, com serviços gerais, na administração do sistema de saúde, está esgotado, está emocional e fisicamente esgotado. E esses quadros de servidores não se repõem de maneira muito simples. Quer dizer, o número de servidores, o número de pessoas dedicadas a cuidar da saúde e ao bem-estar do conjunto da sociedade é limitado. E, por outro lado, temos pessoas advogando que levemos uma vida como se nada quase tivesse acontecendo, não é? Um grande tema que, lamentavelmente, não tem entrado no debate sério é da irracionalidade dessa economia sufocante, não é? Que exige a vida de pessoas para se manter e que acaba aniquilando até a sensibilidade de algumas lideranças para o grande desafio histórico, eu diria humanitário, que está diante de nós. Essas pessoas continuam a tratar a pandemia como se fosse uma coisa qualquer, achando que, e eu acredito realmente, que há pessoas que têm essa perspectiva necropolítica, de que a pandemia é uma circunstância que pode ser utilizada para liquidar com parte da população, evidentemente a parte mais pobre ou mais vulnerável, para ter menos pressão sobre a própria economia. É uma economia de morte, é alguma coisa mórbida e perversa que está passando pela cabeça de muitos dos senhores que não têm nenhuma vergonha de manifestar suas posições publicamente. E, Marcelo, o impacto social é muito grande com isso, né? Uma vez a gente observa aqui em Manaus, mais uma vez, agora a Justiça do Amazonas entra em ação e acata uma ação do Ministério Público pedindo fechamento dos serviços não essenciais. O impacto disso é desemprego. Aí a gente vê outro impacto com o aumento do número de
de pessoas com a Covid-19 ou com o coronavírus, se tratando da Covid. O número de pessoas, principalmente as mais necessitadas, tendo que ir para uma fila de triagem em frente ao 28 de agosto, mal receber alguma coisa do médico e voltar para casa, mesmo com todos os sintomas. É um desespero, a gente vê um desespero já das pessoas que procuram a assistência de saúde, ou seja, aí o nosso ouvinte aqui lembrando, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, e o lado mais fraco é o povo. Exatamente, Samara. Veja só, nós temos passado por processos muito sérios de desmanche, eu diria que do Estado brasileiro, mas em particular dos sistemas públicos de saúde e de educação. Já falamos outras vezes aqui sobre o papel do teto de gastos estabelecido em 2016 e mantido a ferro e fogo pelos governos de Temer e agora de Bolsonaro para evitar novos investimentos em serviços públicos, mas não apenas isso, para retirar investimentos. Nós, lamentavelmente, estamos aprendendo o efeito disso da pior maneira, ou um dos efeitos, que é a precarização do sistema de saúde pública. Isso por um lado. Por um lado, ainda tem um outro agravante, é que mesmo diante dessa tragédia, há setores, e setores dominantes na vida pública brasileira, que definem política pública, que se negam a compreender que uma catástrofe dessa natureza e dessa dimensão exige respostas diferentes e novas. Você vê, a resistência do governo federal, por exemplo, a dar o auxílio emergencial, que não foi de iniciativa do governo federal, foi dos deputados na Câmara, e o fim desse auxílio, que ocorrerá agora, proximamente, certamente redundará num agravamento da crise econômica e da crise da saúde. Por quê? Porque não se estão discutindo formas de fazer uma redistribuição de renda que possa auxiliar aqueles que mais necessitam. Então você tem um conjunto de desempregados que não são originários da pandemia, vêm desde antes, que agora se somam àqueles que surgiram por conta dos efeitos econômicos da pandemia. E a gente perdeu aqui o contato com o sociólogo Marcelo Seráfico, tratando desse assunto da Covid-19, desse tipo de impacto, né, professor? Samara falava aí o senhor falava aí dessas pessoas que estão sendo prejudicadas diretamente, né, as pessoas mais pobres, na busca do atendimento nas unidades de saúde. Exatamente, Arthur. Então você veja, aquelas pessoas que se encontravam já em situação de desemprego têm suas vidas ainda mais agravadas por essa circunstância. Aquelas que entraram em desemprego por conta da Covid entram também nessa espiral do desespero econômico. E há outros que não são considerados desempregados, mas que são tidos como autônomos, são os pequenos e médios empresários, por exemplo, os microempresários, em relação aos quais o ministro Paulo Guedes, naquela reunião de maio, disse que era dispensável auxiliá-los, que o necessário era salvar. Bom, a gente perdeu o contato com o professor Marcelo Seráfico, mas a mensagem principal foi passada, né? Agora, 9 horas e 19 minutos. A gente vai tentar em um outro momento, né, falar com o professor para esclarecer mais sobre esse assunto. É um assunto que a gente vai voltar em outro momento falar dos casos da Covid-19. Você que não acompanhou pode acompanhar posteriormente no nosso site bandnewsdifusora.com.br. Sua viagem com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Boas-vindas a bordo.
2021 começa com 2 países da América do Sul endurecendo as exigências de entrada para visitantes brasileiros. No dia 31 de dezembro, o Chile voltou a instituir uma quarentena obrigatória para todo mundo que entrar no país, seja chileno, seja estrangeiro. Ou seja, para viajar ao Chile, além de fazer um teste PCR até 72 horas antes do embarque, será necessário ficar confinado por 10 dias depois de entrar. Esse confinamento pode ser abreviado se o visitante se dispuser a fazer um novo exame PCR no 7º dia depois da chegada. Daí, quando o resultado sair negativo, já dá para sair do isolamento. É bom lembrar que, no momento, a região de Santiago regrediu à fase 2 da retomada, com atrações fechadas e restaurantes funcionando com 25% da capacidade e apenas com mesas ao ar livre. O outro país que instituiu uma quarentena na chegada é o Peru. Além do teste PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque, a partir de hoje, dia 4 de janeiro, o visitante vai precisar ficar confinado por 14 dias depois da chegada. A exigência de quarentena, evidentemente, elimina qualquer plano de viagem a turismo. Tanto o Chile quanto o Peru passam a ser destinos para viagens apenas por motivos familiares, profissionais ou acadêmicos. Repetindo o que eu falo sempre desde a reabertura do turismo. Programar viagens internacionais durante a pandemia é um investimento de risco. Além de todos os motivos de saúde para não se afastar do Brasil, a gente tem essa imprevisibilidade. Os países podem a qualquer momento mudar sua política de entrada e também o que pode ou não pode funcionar nos destinos turísticos. Vai por mim, use máscara e fuja das aglomerações. Viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM em toda onda. Além de sintonizar a rádio mais veloz no seu dial, você pode ouvir a Band News FM na internet, enquanto navega, no computador, no seu smartphone ou em outra plataforma da web. 24 horas por dia, em qualquer lugar. Basta você sintonizar, clicar, teclar ou tocar a tela. A qualquer hora que você precisar de informação, aqui da cidade, do Brasil e do mundo. O trânsito, a previsão do tempo, os aeroportos, estradas, suas finanças, enfim, a cada 20 minutos, um jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia, Band News FM. Notícias 24 horas ao alcance da sua mão. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas 23 minutos e o governo do Amazonas está fazendo remanejamento de profissionais da rede estadual de saúde com perfil de intensivista para atuar nas unidades de terapia intensiva, UTI, que estão sendo abertas para pacientes com a Covid-19 nos prontos socorros e hospitais de apoio. A meta do governo é abrir 60 novos leitos de UTI nas próximas horas para atender a demanda que só tem aumentado. Do final de outubro até o momento, foram abertos cerca de 600 leitos, um incremento de 127%, 409 deles abertos nos últimos 10 dias. A Polícia Civil do Pará abre um inquérito que investiga um suposto caso de abuso sexual envolvendo o arcebispo metropolitano de Belém do Pará, Dom Alberto Taveira Correia. A autoridade da Igreja Católica é acusada de abuso sexual contra 4 ex-seminaristas. Eles denunciam que o arcebispo costumava convidá-los para visitá-lo e os jovens se sentiam privilegiados pela oportunidade, mas ali, na casa do arcebispo, que os abusos teriam acontecido. A Arquidiocese de Belém informou que em dezembro o arcebispo Dom Alberto se pronunciou sobre o assunto e negou as acusações, mas não disse se vão levar adiante as investigações. Como ele negou, ele continua exercendo o cargo, ficou por ali, dizendo que ouviram o arcebispo Dom Alberto, ele se pronunciou sobre o assunto e negou as acusações.
Temos atualizações agora de Brasília com Larissa Arantes. O PT se reúne novamente nesta segunda-feira para decidir se vai mesmo apoiar o deputado Baleia Rossi, do MDB, para a disputa pela presidência da Câmara. Baleia Rossi foi o nome escolhido pelo bloco de 11 partidos, liderado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Parte da bancada petista na Câmara, porém, ainda defende que os partidos de oposição ao governo federal lancem um nome próprio das legendas de esquerda. Além de Baleia Rossi, Arthur Lira, favorito do Palácio do Planalto, e o deputado Capitão Augusto já lançaram suas candidaturas. 9h25 e um estudo do Atlas ODS Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas, revela que o Estado aumentou o isolamento social, mas a medida não é o suficiente para conter o avanço da Covid-19. Segundo os pesquisadores, os últimos 3 meses do ano de 2020 foram marcados por uma oscilação na velocidade de disseminação da doença na população amazonense. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o professor titular da Faculdade de Ciências Agrárias e do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, Henrique Pereira, que atua como membro da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e que coordena o estudo. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Arthur. Obrigado pelo convite. Professor, ainda que tenha sido registrado uma melhora no isolamento social em novembro, a situação favorável não foi capaz de evitar a aceleração de cerca de 2.000 casos a mais em dezembro em relação a novembro, né? Por qual motivo o isolamento não resolveu? Arthur, o isolamento, na verdade, veio no momento quando a população já estava alertada da situação de nova aceleração. Na verdade, esse isolamento observado no final de dezembro é uma reação, uma proteção que a população assume, mas diante dos fatos alarmantes. Então, a aceleração que aconteceu, ela se deu ao fato de que, no passado recente, em setembro, havia baixíssimos índices de isolamento na cidade. O que nós esperamos é que, com esse comportamento de mais isolamento social em Manaus, isso venha a repercutir positivamente nos indicadores mais das próximas semanas. Então, é uma coisa que leva à outra. Consequência de baixo isolamento, aceleração. E melhor isolamento, diminui a velocidade da doença. E, professor, a gente já pode dizer que há uma segunda onda da doença neste momento, uma vez que a gente vive aí recordes de internações por Covid-19? Todos os indicadores apresentam uma elevada aceleração. Novos casos, internações hospitalares, que representam os casos graves da doença, óbitos e sepultamentos. Então, de fato, estamos a caminho de um segundo pico, né, da pandemia em todo o estado, não apenas Manaus, mas pelo menos 60% dos municípios apresentavam essa tendência de aceleração de novos casos ao final de dezembro do ano passado. Professor, a gente tem aqui uma outra informação que o estudo diz ainda que os casos dos seguintes municípios em ordem crescente de aceleração: Presidente Figueiredo, Guajará, Jutaí, Fonte Boa, Boca do Acre, Nova Olinda do Norte, Apuí, Tonantins, Novo Airão, Codajás, Maranhão e o mais crítico de todos, Borba, né? A situação pode ser pior aí no interior do estado, até porque a gente sabe que a gente só tem UTI aqui na capital, né? E aí, a gente falando dessa questão do isolamento, como é que fica a questão do interior em relação aqui à capital? Arthur, de fato, a preocupação é maior ainda com os municípios interioranos por causa dessa inexistência dos leitos UTI, que são necessários para o cuidado e tratamento dos pacientes graves. Os pacientes graves dessas localidades precisam ser transportados até Manaus para esse tipo de atendimento. E a capital estando com seus leitos saturados, então a situação fica muito grave. Todo o estado, então, está em alerta. Felizmente, há uma característica, eu diria até certo modo surpreendente, de que a mortalidade e a letalidade de Covid na maioria dos municípios do interior é menor, em taxas menores do que as que são observadas em Manaus.
o que é positivo, porque então o menor número de casos graves, proporcionalmente ao número de casos da doença, estaria acontecendo nessas municipalidades. Assim, então, nós também avaliamos a aceleração do número de óbitos, porque pode estar vindo novos casos da doença, mas não acompanhados de formas graves. E aí, então, nós fizemos essa comparação desse conjunto de municípios, e Borba, por exemplo, que apresentava em dezembro a maior aceleração de casos, não está dentre os municípios críticos em relação ao número de óbitos, inclusive com valores nulos em alguns meses. Então, a gente olha também os indicadores, o indicador de velocidade de óbitos, para ter uma ideia, né, do impacto que a pandemia traz para a saúde pública nessas localidades. Formas graves da doença que levam a óbito seriam aquelas que o paciente, durante o percurso da doença, necessitaria dos leitos de hospitais que atendem essa maior complexidade. Os municípios voltam a assistir no interior, felizmente, por razões que a gente ainda não conhece completamente, tem uma menor mortalidade e letalidade. Talvez até porque também façam menos testes da doença. Isso também pode estar mascarando, em parte, os dados também, claro. Verdade, professor. E também muitos municípios, às vezes eles deixam de enviar o relatório para a FVS. Isso complica também na computação dos dados, no final das contas, né? Todos os dias a gente observa que tem município que deixa de enviar esses dados de pessoas que deram entrada, de pessoas que morreram, enfim, da Covid-19, né? Por isso, nós optamos também para analisar os números acumulados na semana e, nesse último relatório nosso, os números acumulados no mês. Assim se evitam a influência dessas falhas da informação na análise das tendências. Um mês acumulado mostra-nos claramente o que estava acontecendo, porque é uma análise de um período mais longo, sem a interferência, vamos dizer, dessas falhas que acontecem nos boletins diários. Então, é uma avaliação mais segura e mais precisa do que está acontecendo em cada uma das localidades. Obviamente, todo o sistema depende de que o município informe, né, em prazos adequados, 24 horas, os registros daquele período anterior. Quando isso não acontece, naquele momento é impossível saber a situação. Mas, olhando o acumulado da semana, o acumulado do mês, a gente tem uma boa ideia, porque os números, então, estão representando a situação nesse período. Agora, professor Henrique, pelo acompanhamento que o senhor vem fazendo desde o começo da pandemia e com os estudos da Universidade Federal do Amazonas, o senhor acredita que, neste momento, a única forma da gente evitar é o isolamento social e as pessoas entenderem que, enquanto ficarem circulando, provocando aglomerações, os casos só tendem a aumentar, né? Eu acho que cada um de nós, nesse momento, deve ter percebido que a doença se aproximou a mais pessoas que eu conheço, a mais pessoas que você conhece, que nesse momento estão com a doença ou hospitalizados de forma grave ou que, infelizmente, faleceram nessas últimas semanas. Isso é exatamente a percepção que faz com que as pessoas reajam. Eu diria que a maioria da cidade reage de forma adequada e positivamente, aumentando o seu isolamento social, porque isso está refletido no indicador de isolamento social. Nós sabemos, por exemplo, que em 27 de dezembro, que foi um domingo, mais de 57% das pessoas, porque os seus celulares estavam em casa. Isso é uma resposta da população, independentemente das medidas governamentais, seja das medidas de... Professor, a gente perdeu aqui o contato com o professor Henrique Pereira, né, falando sobre essa questão dos casos da Covid-19. A gente conseguiu o contato de volta? Oi, professor. Professor, consegue ouvir a gente? Perdeu aqui o contato novamente. A gente está tentando restabelecer para ele finalizar. Vamos ver se a gente consegue agora. Oi, professor. Pois não, estou lhe ouvindo. Opa, consegue ouvir a gente, né? O senhor estava falando aí que finalizou falando sobre a questão dos impactos sobre as medidas governamentais. Pode concluir. Então, nesse momento, nós estamos sob a vigência de um novo decreto, por força de uma decisão judicial, que determinou medidas muito restritivas. Isso, infelizmente, parece ter sido necessário para a proteção da própria população, já que um grande número de pessoas se recusa
a manter os cuidados, seja o comportamento de isolamento social. Não houve alteração nessa recomendação, continua sendo a medida mais efetiva para a redução da velocidade de disseminação da doença. Isolamento social quer dizer a distância social. Pessoas devem evitar estarem próximas umas das outras, porque isso é o momento em que se dá a transmissão da doença. Essa doença se transmite, né, pelas partículas que nós emitimos quando respiramos, quando falamos, tossimos ou espirramos. E alguém que esteja próximo vai receber o jato dessas partículas e eventualmente inalar o vírus, e aí o vírus consegue chegar nos tecidos em que ele é capaz de colonizar e se reproduzir no nosso corpo. O período de disseminação da doença e transmissão é muito rápido, então a pessoa, mesmo antes de sentir os sintomas, também já está transmitindo. Então você não sabia que estava contaminado, não sabia que transmitiu, mas saberá, dentro de poucos dias, o resultado do seu comportamento. Então, quem puder evitar, proteja-se e ajude a proteger ao seu próximo. A gente conversou aqui na Band News Difusora com o professor titular da Faculdade de Ciências Agrárias e do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, Henrique Pereira, que atua como membro da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e que coordena esse estudo, né, do Atlas ODS Amazonas. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um ótimo dia, bom trabalho para o senhor e saúde também, professor. Saúde para todos e todas. Obrigado, Arthur. Obrigado, Samara. Bom dia. Bom dia. 9h36, 9h36 na capital amazonense. Manaus registra mais de 1.700 furtos de veículos em 2020. Mais de 300 pessoas foram presas por esse crime. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Guilherme Guedes. Em Manaus, mais de 1.750 veículos são furtados ao longo de todo o ano de 2020, uma redução de 11% em comparação ao ano anterior, 2019, quando ocorreram quase 2.000 furtos de veículos na capital do Amazonas. O levantamento é da Secretaria de Segurança Pública, SSP. No furto, o carro é levado sem que o proprietário tome conhecimento imediato. Já no roubo, o veículo é tomado na presença do dono e o criminoso usa de violência ou ameaças para conseguir levá-lo. É o caso do empresário Camilo Mar. Ele conta que há alguns meses passou por um episódio junto de uma amiga, quando 4 criminosos levaram o carro e alguns pertences deles. Quando eu tava com uma amiga minha, ela parou na frente da casa de uma outra colega nossa, quando a gente foi abordado por 4 marginal, todo encapuzado. Aí primeiro eles roubaram ela, o celular dela, que eu tava fora do carro, eu tava dentro do carro, e depois eu saí do carro, né, eles entraram em fuga. Isso foi por volta de 7, 8 horas da noite. Aí a gente foi na delegacia, né, quando foi acho que 2 horas da manhã, o carro foi encontrado pela polícia militar. Nos últimos 2 anos, 312 pessoas foram presas por roubos ou furtos de veículos. O titular da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, delegado Cícero Túlio, explica que as ações policiais nos últimos meses alcançaram criminosos por diversas práticas delituosas envolvendo a subtração de veículos. São organizações criminosas que atuam tanto no roubo, furto, adulteração ou clonagem, quanto no comércio irregular dos veículos subtraídos. Aproximadamente 6 meses iniciamos uma investigação mais contundente em relação a essa organização criminosa. Diversos outros integrantes da quadrilha já haviam sido presos durante outras operações policiais da própria Polícia Militar. Conseguimos identificar então a existência dessa organização criminosa que opera há um bom tempo aqui em Manaus, realizando aí a encomenda de motocicletas, principalmente aí para roubos e furtos, após o que essas motocicletas eram clonadas, adulteradas e remetidas para o interior do estado do Amazonas. Apesar dos indicadores de roubos e furtos de veículos permanecerem altos em 2020, houve a maior redução dos últimos 6 anos. 2020 teve quase 3.000 ocorrências no total. Em 2019 foram 3.200 e em 2018 foram mais de 4.000 ocorrências. Horas 35 minutos e a gente fala agora com o nosso repórter João Felipe Serrão dos cuidados sanitários e atenção psicossocial à população indígena, que são temas de uma ação da Fiocruz Amazônia com apoio da Unicef.
A pandemia afeta diferentes grupos ao longo dos últimos 9 meses. Os povos indígenas são mais vulneráveis a epidemias em função de condições sociais, econômicas e de saúde piores do que as dos não indígenas, o que amplifica o potencial de disseminação de doenças. Esta pandemia traz preocupações à saúde indígena sob 2 aspectos: o risco de morte e os prejuízos à saúde mental. Diante desse quadro, a Unicef, em parceria com a Fiocruz Amazônia e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, implementam ações que buscam diminuir os efeitos da pandemia entre essa população, atuando na formação de profissionais que estão diretamente envolvidos na assistência desses grupos. A pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do projeto, Michele Cadre, destaca os eixos de atuação da iniciativa. Essa ação pretende atingir cerca de 29 mil famílias, tanto com sabonete quanto com soluções de hipoclorito de sódio e a instalação dos totens em espaços comunitários. Outra ação também prevê a questão da comunicação, de ações de comunicação, como uma ferramenta estratégica para construir soluções de problemas. Entre as ações está um curso voltado para capacitação em saúde mental e apoio psicossocial em crianças e adolescentes. A coordenadora do curso e psicóloga, Alessandra Pereira, fala sobre os objetivos da formação. O curso Bem Viver Saúde Mental Indígena aborda assuntos relacionados às redes de apoio, ao enfrentamento do sofrimento dessas comunidades. O objetivo é capacitar profissionais de saúde, educação e assistência e proteção social indígena para atuar nessas comunidades. Alessandra ressalta a proposta de conciliar os conhecimentos indígenas e não indígenas de maneira equitativa. A ideia do curso ele foi pensado exatamente por especialistas indígenas e não indígenas. O eixo condutor dele, na verdade, é o desafio de lidar com a diversidade étnica dessa população dentro do contexto amazônico. Então, a proposta do curso é abranger e apoiar essas comunidades nas ações relacionadas à saúde mental. O grupo é composto por 11 professores conteudistas e 8 revisores interculturais, sendo estes últimos todos indígenas. A atuação do projeto se estende pelos estados do Amazonas, Acre, Pará, Roraima e Amapá, atingindo 90 etnias. Um trabalho que deve dialogar com diversas famílias linguísticas como o Tucano Oriental, o Tupi e o Ticuna. Ao todo, prevê-se que 27.130 famílias indígenas serão beneficiadas. O cronograma de atividades deve se estender até março de 2021. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove horas 43 minutos, 9h43, acerte aí o seu relógio. Já está em vigor desde sábado, dia 2, a decisão da Justiça que determina a suspensão das atividades consideradas não essenciais no Amazonas. A medida foi tomada devido à grave situação de emergência causada pela Covid-19 e vale por 15 dias. Já as atividades consideradas essenciais poderão funcionar desde que adotem medidas que impeçam a aglomeração de pessoas. A decisão judicial prevê até mesmo o uso de forças policiais para cumprimento das medidas de isolamento. Após a venda do campo de petróleo de Juruá e o campo de Azulão no interior do estado, o governo deve retomar a exploração de petróleo na Amazônia. A informação é do site Folha de São Paulo. A expectativa do setor é que, com as novas concessões, a exploração retome o ritmo e consiga também tirar do papel um antigo projeto
para a ligação da região de Urucu a Porto Velho, levando gás natural a Rondônia. Os projetos são vistos como marcos de uma retomada da atividade petrolífera na Amazônia e que anima o setor de petróleo e o governo local, mas gera preocupações entre ambientalistas e lideranças indígenas pelos possíveis impactos socioambientais. Segue suspensa a cobrança do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul. A informação é da assessoria de comunicação do consórcio que opera em Manaus. O retorno do serviço aguarda a decisão dos poderes judiciário e executivo. Com a medida, o consórcio responsável pelo sistema pretende dar rotatividade para as mais de 2.000 vagas somente no centro da capital amazonense. E vale lembrar que o sistema estava funcionando só aqui na área central, né? Sim. No Vieira Alves ainda estava tudo liberado, mas estava funcionando meio que capengamente. O aplicativo ainda não está funcionando. As pessoas podiam comprar direto do monitor, né? Ali a vaga, pagar. Na primeira e na segunda semana não estavam dando comprovante, logo em seguida, na última semana, começaram a dar comprovante, isso nos últimos dias. Sei disso porque eu vivo esse drama aqui no centro da cidade. Não me recuso de pagar em momento algum, mas desde que seja a coisa certa e organizada, né? Porque do jeito que voltou uma bagunça. Enfim, quem queria pagar, pagava, quem não queria, não pagava e ficava tudo por isso mesmo. Aí, nos últimos dias da última semana, eles começaram a dar um comprovante, que não é um comprovante fiscal. Isso também deveria ser avaliado. Não é um comprovante fiscal que diga ali que eu estou pagando por aquele serviço. É simplesmente um comprovante que eu estou pagando pela vaga e o tempo que eu devo ficar na vaga. Enfim, e o aplicativo também entrou o ano não funcionando também. E agora, com essa determinação da Justiça, pedindo a suspensão dos serviços não essenciais, eles suspenderam também agora a cobrança com os monitores circulando na área central. E o Brasil passa dos 196 mil mortos por coronavírus. Ontem, o Ministério da Saúde registrou 293 novos óbitos. São mais de 7.700.000 casos confirmados da doença até agora. Segundo a pasta, cerca de 6 milhões de pacientes já se recuperaram. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. Você perspectivas para 2021 do tuiteiro Davi Nemer. Opa! Olha, se não tomar a vacina, o coronga mata. Se tomar a vacina, vira jacaré. Se virar jacaré, o Salles mata. Além do mensagem de zap, ainda tá na moda? Tá, o quê? Vamos ouvir? Vamos lá. Passando aqui para desejar um 2021 muito próspero, só de coisa boa, que você tenha dinheiro no bolso, que chega assim numa bodega,
Pega logo uma mão cheia de bombom, maluquinha, sete bela, esquis, que você seja uma pessoa que consiga raspar o dia que tiver dentro de casa para comprar uma pizza na hora que quiser. Entrando agora nessa área de aquário, que Deus deixe os portos da sua rua tudo iluminando o seu caminho, para quando você passar não cair num buraco, não pisar numa bosta de cachorro, não cagar o pau. Que Deus coloque na sua vida só gente do bem, pessoa que queira lhe ajudar, na hora que você precisar, tiver com a dor, para colar, a pessoa vir e pingar umas gotinhas de Buscopan num copo para você, trazer um S infantil, um Tilenol. Na hora que você estiver aí, sei lá, cagando com a diarreia medonha, a pessoa, só você pedir, cadê o papel? A pessoa tá lá na porta para lhe dar um rolo de papel higiênico, ou um sabugo de milho. Que você tenha, nesse ano de 2021, muita saúde. Que eu fico assim pensando que tem muita gente por aí que tem e não agradece. E você vai agradecer pelas coisas que você vai ter. Que você consiga fazer umas corridas de Uber barata. Que você consiga tudo que é de bom. E que 2021 seja um ano que você realmente seja o melhor ano que você já teve, dentro de todos os piores que você já teve. Muito bom. Gente. A gente não dá valor, né? A gente não dá valor, gente. Ó, o que eu mais gostei aqui é pegar umas corridas de Uber barata. Beijo, Uau. presidente. Até amanhã. Beijo. Ana. 9h50. Segue a disputa pela presidência da Câmara Federal em Brasília. Detalhes agora com Larissa Arantes. O PT se reúne novamente nesta segunda-feira para decidir se vai mesmo apoiar o deputado Baleia Rossi, do MDB, para a disputa pela presidência da Câmara. Baleia Rossi foi o nome escolhido pelo bloco de 11 partidos liderado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Parte da bancada petista na Câmara, porém, ainda defende que os partidos de oposição ao governo federal lancem uma candidatura própria das legendas de esquerda. Mesmo diante da indefinição, o líder do PT na Casa, deputado Enio Verri, disse que a legenda permanece no bloco. A bancada continua firme participando do bloco, que é composto pelos partidos de oposição, além do PT, do PSB, PDT, PCdoB, e também com os outros partidos coordenados pelo deputado Rodrigo Maia, como o PSDB, Democrata, Cidadania, MDB. Nós caminhamos muito nesse debate, discutimos o documento que os partidos de oposição apresentaram ao deputado Baleia Rossi. A bancada petista se reuniu na última semana após encontro com Baleia Rossi. O candidato conversou com integrantes das legendas de esquerda e fez uma avaliação positiva da reunião. Nós pudemos reafirmar os nossos pontos convergentes de defesa da democracia, das instituições, de uma pauta de defesa do meio ambiente, das liberdades. Claro que a democracia prevê um amplo e permanente diálogo. Além de Baleia Rossi, Arthur Lira, favorito do Palácio do Planalto, e o deputado Capitão Augusto já lançaram suas candidaturas. No Senado, o cenário para a eleição ainda precisa de definições. Alguns partidos, como o MDB, possuem mais de um nome cotado para o pleito e, por isso, ainda não oficializaram qual será o escolhido ou escolhida. A eleição para as presidências irá ocorrer no início de fevereiro. Band News FM Esportes. 9h53, chegando com o esporte, André Coutinho. Em tempos normais, hoje estaríamos falando de copinha e de especulações para o novo ano. Mas a temporada do futebol só acaba em meados de fevereiro e a pandemia cancelou a competição de juniores. Temos pela frente 3 torneios na reta final e apenas um fator em comum, o Palmeiras. Do Campeonato Brasileiro, hoje o título parece um pouco mais distante, mas nos 2 outros torneios, a chance de levantar a taça é bem real. Amanhã começa a dura missão na semifinal da Libertadores, diante do atual vice-campeão. O River Plate promete ser um desafio e tanto, mas o Palmeiras, de Abel Ferreira, já mostrou ser capaz de superá-lo. Enquanto a decisão da Copa do Brasil não chega, esse é o grande foco, dar um jeito de passar pelo bom time argentino.
Mas o ponto que eu quero discutir neste início de 2021 é: o Palmeiras tem a obrigação de vencer algum título? Seria esse o preço que a única equipe brasileira viva nas 3 competições tem a pagar? A pressão por ganhar uma delas? Será que o fato de disputar 3 títulos já não é uma grande conquista? Eu penso que sim. Respeito, embora não concorde com aqueles que acreditam que de nada vai adiantar se não levantar pelo menos uma das taças. Já falei sobre isso. Para mim, o esporte é feito de muitos tipos de conquistas, de pequenas, grandes alegrias, um gol importante nos acréscimos, uma vitória sobre o rival. E sim, o fato de o Palmeiras chegar forte em 3 competições a essa altura já é uma enorme conquista. Se ganhar as 3, vai ser uma temporada histórica. Se vencer 1, 2 delas, ótimo. E se não ganhar nenhuma? Faz parte do esporte. Mas por enquanto, eu prefiro mesmo exaltar esse grande momento verde. 2021 em forma com a gente, promoção que está a todo vapor, Camila, e o que a gente quer com ela? A gente quer que você, ouvinte, se inscreva, que você se agende, que você pense que você é a pessoa mais importante do mundo neste ano. Deveria ser sempre assim, a gente sempre acha que tem alguém mais importante no mundo que a gente, é um filho, uma mãe, um pai, um marido, uma mulher, uma companheira, um companheiro, enfim. Mas se a gente não se agenda, se a gente não cuida minimamente da saúde, a gente pode pagar caro. E quanto antes a gente começar, melhor. Mas se ainda não começou, já está lá nos 50, 60, 70, 80, também está na hora de começar. Nunca é tarde para nada. O que a gente quer é que a pessoa se inscreva, venha fazer parte desse grupo junto com a gente de treinamento. É ou não é, Camila? Pois é, Renata, é isso. A gente resolveu fazer essa promoção, a gente quer que você se cuide em 2021. Parece um período longo, realmente um ano, né? A hora que passa, a gente vê como realmente as coisas, quanta coisa aconteceu, principalmente dentro de um cenário onde a gente não podia fazer tanta coisa. Então, assim, 2021 também pode ser um ano diferente, também pode ser um ano de você cuidar um pouco mais de você, de realmente você se priorizar. A gente quer estar junto, a gente quer ajudar e a gente quer contar a história de quem for escolhido para todo mundo, né? Então inscrevam-se, a gente quer estar junto durante o ano, a gente sabe que não vai ser tão fácil, que não vai ser só sucesso, mas a gente quer estar junto, a gente quer dividir a história dessas 5 pessoas que vão estar com a gente, inspirar outras pessoas e ajudar fazer com que essas pessoas consigam sim se priorizar, cuidando da sua saúde, da sua cabeça, do corpo e de tudo que a gente puder estar do lado. Então inscrevam-se, participem com a gente. Que 2021 seja abençoado, seja cheio de energia boa, de novidades, que a vacina chegue rapidinho e que a gente consiga estabelecer uma realidade nova, diferente e promissora, né? Não só para a gente, mas para o mundo todo. Dúvidas? Mande aqui em informa@bandnewsfm.com.br, nas redes sociais, @rvenere e @camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 9h57, temos uma última informação antes do fim do Band News Manaus. Para você que comprou presente, precisa trocar, ou que ganhou e tem que trocar, como é que fica a questão dos estabelecimentos comerciais? Conta pra gente, Tawane Costa. Com o fim das festas de fim de ano e celebrações familiares em um ano atípico com a pandemia, é chegado o momento de trocas de presentes. Para que o consumidor não enfrente dificuldades, o Procon Amazonas orienta como devem ser realizadas as substituições dos itens. O diretor do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, Jalil Frache, explica como devem ser realizadas essas trocas de presentes. Aquelas compras realizadas nesse período de Natal, realizadas de forma presencial, atende à questão da política de troca relacionada a cada loja, o que é ofertado no momento da compra. Ou seja, se a loja neste momento está fechada de forma presencial, os prazos estarão suspensos por consequência desse fechamento, dessa suspensão nas atividades presenciais. O diretor conta que, para as compras feitas de forma presencial, não há um prazo previsto na lei que informe a obrigatoriedade da troca de presentes. E os consumidores, assim que retornar às atividades de forma presencial, poderão exercer seu direito à troca de acordo com o ofertado em cada política de troca de loja. E as compras online permanecem o prazo de troca de 7 dias do recebimento do produto, conforme previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
O prazo de troca varia de acordo com cada lojista. O prazo máximo é de aproximadamente 90 dias. A partir do momento que o comerciante informa a data limite de troca, ela se torna obrigatória. O órgão informou que os lojistas estão orientados a fazerem todo o processo de higienização em relação aos produtos que são recebidos de volta pelo consumidor. Obrigado, Tawane, pelas informações. Então é isso, você ganhou um presente, comprou alguma coisa, quer trocar, essas são as orientações, inclusive do próprio Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, o PROCON Amazonas. E vale salientar mais uma vez, a gente observa a movimentação aqui da nossa janela panorâmica na área da Avenida Eduardo Ribeiro, alguns carros por aqui, mas o comércio fechado. Já está valendo que determina a Justiça Amazonense do fechamento do comércio não essencial. O Ministério Público falou de que desde sábado está valendo. Então, de sábado, a contar de sábado até 15 dias, não abre o serviço não essencial. Ou até que se haja uma conversa juntamente com o governo do estado, a Justiça e também os responsáveis aí pelo comércio, os lojistas, os empresários, né, os presidentes de entidades, enfim, devem voltar à mesa para dialogar, para falar sobre a determinação da Justiça, que foi movida por uma ação do Ministério Público do Estado do Amazonas. Desta vez, a Justiça deu um parecer favorável a uma ação que foi movida pelos números que estamos vivendo neste momento. O aumento dos números de casos de coronavírus, hospitais lotados, o aumento de mortes, o aumento de casos de coronavírus. Então, o Ministério Público achou melhor entrar com uma ação na Justiça pedindo uma forma de evitar aglomerações, pedindo o fechamento do comércio não essencial. É isso, então, muita atenção, comerciante e também trabalhadores. Amanhã a gente volta, Samara? Se Deus quiser. Tchau, tchau. Até amanhã, Arthur. Fique agora com Band News Station. Eduardo Barão e Carla Bigato. Agora, Band News Station, com Carla Bigato. Band News.